Saudações, torcida tricolor! É com o coração pulsando e a paixão nas veias que damos início a mais um capítulo da nossa jornada pelo mundo do Fluminense Futebol Clube. Hoje, o clima está pegando fogo e a expectativa é intensa. Estamos à beira do Campeonato Carioca de 2026 e, como sempre, o nosso querido Fluminense é o centro das atenções. E não é para menos. As últimas declarações do técnico do Madureira, Felipe Surian, balançaram os bastidores e esquentaram a rivalidade entre os clubes. Ele detonou duramente o nosso tricolor, criando um cenário que promete ser explosivo para a competição. Antes de mergulharmos fundo nessa polêmica, é importante lembrar que a rivalidade entre Fluminense e Madureira sempre foi intensa. Os confrontos entre essas duas equipes são marcados por emoção, paixão e, claro, provocações que fazem a torcida vibrar. E é nesse contexto que as palavras de Surian ganham ainda mais peso, elevando a temperatura para a estreia do campeonato. Mas, voltando ao que realmente interessa, vamos entender o que está em jogo e que reviravoltas essa rivalidade pode trazer. Felipe Surian não é conhecido por segurar a língua, e suas críticas ao Fluminense têm ecoado por todo o estado do Rio de Janeiro. Ele, que está à frente do Madureira, não poupou palavras ao falar sobre a nossa equipe. Afirmou que o Fluminense, mesmo sendo um dos grandes do futebol carioca, tem se mostrado vulnerável e despreparado para a nova temporada. E, claro, não deixou de alfinetar o nosso histórico, insinuando que estamos mais para um gigante adormecido do que para um verdadeiro protagonista do campeonato. Com isso, o clima entre as torcidas dos dois clubes já está fervendo. É o tipo de provocação que, com certeza, vai trazer uma atmosfera tensa e cheia de rivalidade aos jogos. Os torcedores do Madureira, animados com as declarações do seu técnico, já estão gritando nas arquibancadas, ansiosos para ver se as palavras se traduzem em desempenho em campo. Para eles, a oportunidade de vencer o Fluminense é como um sonho, e a esperança de que o Madureira possa surpreender o tricolor se torna cada vez mais palpável. E o que isso significa para o nosso Fluminense? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o elenco tricolor, repleto de talentos e com uma história rica, não vai se deixar abalar por provocações. A pressão está aí, sim, mas pode ser uma força motivadora. É hora de os jogadores mostrarem que estão prontos para dar a resposta em campo. E o que é melhor, sob a luz dos holofotes, com a torcida apoiando do início ao fim. Neste cenário, a importância da preparação e do planejamento se torna ainda mais evidente. A comissão técnica precisa estar atenta a essas declarações, pois elas podem ser um fator motivacional tanto para os jogadores quanto para a torcida. O desafio de provar que somos mais fortes do que essas críticas está colocado, e o Fluminense tem tudo para se sair bem. Afinal, estamos falando de um clube que já superou adversidades e que tem uma torcida apaixonada que nunca abandona o time. Além disso, a rivalidade sempre foi um tempero a mais nas competições cariocas, e isso traz um sabor especial para a estreia do campeonato. As rivalidades são como o combustível que alimenta a paixão dos torcedores, e o que poderia ser melhor do que começar a temporada com um jogo cheio de emoção e adrenalina? A pergunta que fica no ar é: como será a resposta do Fluminense a essas provocações? Estaremos prontos para mostrar a força do nosso tricolor em campo? Ou essa rivalidade vai nos pegar de surpresa? Preparem-se, torcedores! O espetáculo está prestes a começar e a temporada promete ser quente. Fiquem ligados, porque nos próximos capítulos vamos explorar como essas críticas de Felipe Surian podem impactar a nossa equipe e o que podemos esperar dessa jornada. E, claro, não deixem de comentar como vocês acreditam que o Fluminense deve reagir a essa provocação. Vamos juntos nessa! Agora que já aquecemos os motores, vamos analisar as críticas de Felipe Surian sob uma perspectiva tática. O que ele disse não apenas ressoou nas arquibancadas, mas pode ter implicações profundas na estratégia do Fluminense dentro de campo. A forma como a comissão técnica e os jogadores decidem responder a essas alfinetadas pode ser crucial para o desempenho do tricolor no Campeonato Carioca. Vulnerabilidades em foco. Surian apontou vulnerabilidades no Fluminense, e isso não é algo a ser ignorado. A equipe precisará responder em campo, mostrando que tem um plano sólido para neutralizar as expectativas do Madureira e qualquer outro rival que ouse duvidar da nossa força. O que ele disse pode ser lido como um chamado ao desafio,
será que o Fluminense está preparado para enfrentar esse tipo de pressão? Como podemos transformar críticas em combustível para nossa jornada? A análise das críticas é vital que a comissão técnica analise minuciosamente as declarações do técnico adversário. Ele pode ter acertado em algumas críticas, e reconhecer as fraquezas do time é o primeiro passo para superá-las. Uma reavaliação tática pode ser necessária, especialmente em momentos cruciais de jogo. O Fluminense precisa estar preparado para se adaptar e responder a qualquer estratégia que o Madureira venha implantar. Por exemplo, se Surya destacou a fragilidade na defesa em contra-ataques, é essencial que nossa zaga esteja atenta a qualquer tentativa de ataque rápido do adversário, algo que pode ser uma tática planejada em resposta às críticas. Motivação e resiliência. Outro ponto importante a ser considerado é a motivação dos jogadores. Se há algo que a torcida tricolor sabe fazer é apoiar o time, especialmente em momentos em que as críticas surgem. Os atletas devem canalizar essa energia, transformando a pressão externa em motivação interna. O desafio é: será que eles conseguirão responder a essa provocação e se unir ainda mais em busca de um objetivo comum? Efeito galvanizador. Além disso, as declarações de Surya podem ter um efeito inesperado e positivo. Elas podem galvanizar a equipe, criando um senso de urgência e necessidade de superação. Jogadores que talvez estivessem confortáveis em sua zona de conforto agora têm um motivo a mais para dar o seu melhor. A competição não é só contra o Madureira, mas contra a percepção de que o Fluminense não é mais o mesmo de antes. E, se a equipe conseguir mostrar que está pronta para se reinventar, isso pode se traduzir em resultados positivos. Comunicação e entrosamento. A comunicação entre os jogadores e a comissão técnica também precisa ser afinada. A confiança é a chave, e todos devem estar na mesma sintonia, prontos para executar o plano em campo. Isso inclui treinos intensivos, simulações de jogo que possam prever as táticas do adversário e uma análise minuciosa de cada jogador. O entrosamento, muitas vezes, pode ser o diferencial em jogos acirrados. Jogadores que se conhecem bem em campo têm mais chances de criar jogadas perigosas e defender com eficiência. Reflexão final. Por fim, a questão que fica é: o Fluminense está pronto para transformar essa pressão em um desempenho que supere as expectativas? Será que a equipe consegue responder às provocações de Surya de uma forma que mostre a força do nosso tricolor? A hora da verdade está chegando, e a torcida deve se unir, torcendo em sintonia para que o time possa mostrar em campo a verdadeira essência do Fluminense. E vocês, torcedores? Como acham que o time deve se preparar para essa estreia? Quais são suas expectativas em relação à estratégia do Fluminense para enfrentar o Madureira? Deixem suas opiniões nos comentários. A rivalidade está apenas começando, e a expectativa é alta. Com os ecos das críticas de Felipe Surya ainda ressoando, é inevitável que o mercado da bola e a motivação dos jogadores ganhem destaque nesse momento. Quando um técnico rivais lança críticas contundentes, o ambiente se agita, e a pressão externa pode influenciar não apenas o desempenho em campo, mas também as decisões estratégicas das contratações. O Fluminense, assim como outros clubes, precisa estar atento a essas dinâmicas para não perder o ritmo na corrida por novos talentos. A pressão que vem das declarações de Surya pode, de fato, ser um catalisador para que a diretoria do Fluminense busque reforços visando a nova temporada. Se a mensagem é de fragilidade, os dirigentes tricolores devem agir rápido para garantir que o elenco esteja à altura das expectativas. A janela de transferências é uma oportunidade valiosa, e o Fluminense precisa ser astuto, agindo com precisão para captar jogadores que agreguem qualidade e experiência ao time. A motivação dentro do grupo é igualmente crucial. As críticas geralmente trazem à tona uma necessidade de superação e autovalorização. Os jogadores, ao perceberem que há dúvidas sobre suas capacidades, podem sentir-se impulsionados a provar seu valor em campo. Isso pode resultar em performances incríveis, onde cada jogador busca não apenas vencer, mas superar as expectativas já estabelecidas. E, claro, quem não gostaria de fazer isso em frente à sua torcida? Além disso, outro ponto a se considerar é o papel da comissão técnica em transformar essa pressão em motivação interna. O treinador deve ser capaz de criar um ambiente onde os jogadores se sintam valorizados e motivados a não apenas responder às críticas, mas a superá-las com garra e determinação.
As dinâmicas de grupo podem ser moldadas para que, ao invés de se sentirem atacados, os atletas se sintam desafiados a se provar e a conquistar a confiança da torcida. Ademais, o impacto no mercado também não pode ser subestimado. O Fluminense, em busca de novos jogadores, deve avaliar o perfil de cada atleta que pode chegar ao clube. Os reforços não devem ser escolhidos apenas pela habilidade técnica, mas também pela mentalidade. O que queremos são jogadores que não se acanhem diante de provocações, que tenham garra e que sejam capazes de lidar com a pressão de ser parte do Fluminense, um clube com uma história rica e uma torcida apaixonada. É nesse contexto que surge a dúvida: quais jogadores o Fluminense deve mirar para fortalecer seu elenco? O time precisa de mais um craque? Ou talvez um zagueiro experiente que possa dar segurança ao setor defensivo? As opções são muitas, mas todas devem ser discutidas em um ambiente onde a torcida e a diretoria estejam alinhadas no mesmo objetivo: ver o Fluminense brilhar novamente. E vocês, torcedores tricolores, o que acham sobre o mercado da bola? Quais jogadores vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Fluminense nessa temporada? Comentem suas opiniões e vamos juntos aquecer essa conversa, porque a expectativa para o campeonato está nas alturas. Falando em rivalidade, não podemos deixar de lado o histórico que envolve o Fluminense e o Madureira. Esta não é apenas mais uma disputa qualquer, é uma rivalidade que foi construída ao longo dos anos, repleta de histórias, lances emocionantes e momentos marcantes. Cada jogo entre os dois clubes é uma oportunidade para reviver essa história e acrescentar novos capítulos a ela. As provocações de Filipe Surian trazem à tona essa rivalidade, e é impossível ignorar a carga emocional que isso representa para ambas as torcidas. O Fluminense sempre foi considerado um dos grandes do futebol carioca, com uma história rica, títulos e conquistas memoráveis. O Madureira, por sua vez, representa a luta e a perseverança, um clube que, mesmo sem os mesmos recursos financeiros e títulos, sempre se mostrou competitivo e capaz de surpreender. Essa diferença de status, por si só, já é um ingrediente para uma rivalidade acirrada. As provocações de Surian apenas apimentam ainda mais esse confronto, criando um clima de tensão que só se intensifica à medida que a data do jogo se aproxima. Quando se fala em rivalidade, estamos falando de mais do que apenas números e estatísticas. Trata-se de histórias de torcedores que viveram momentos inesquecíveis, de partidas decididas nos últimos minutos, de gols que ecoam na memória coletiva. A rivalidade entre Fluminense e Madureira é um reflexo do que é o futebol carioca, onde o amor e a paixão pelo jogo se entrelaçam com a identidade cultural e social de cada clube. As provocações de um técnico rival são comuns no futebol, e muitas vezes elas servem como um combustível para as partidas. Para o Madureira, a afirmação de que o Fluminense está vulnerável é uma oportunidade de ouro para mostrar que, em campo, não há espaço para superioridades históricas, tudo se decide no momento do apito inicial. Essa mentalidade pode ser inspiradora para os jogadores do Madureira, que entrarão em campo determinados a provar que são mais do que apenas um time pequeno. E o Fluminense, por sua vez, precisará estar preparado para responder a esse desafio, reafirmando sua posição de força no futebol carioca. A rivalidade não é feita apenas de confrontos diretos, ela se estende para as arquibancadas, onde as torcidas se enfrentam com cantos, bandeiras e muito amor pelo clube. Os torcedores do Fluminense, conhecidos por sua paixão inabalável, têm a oportunidade de mostrar sua força e apoio incondicional ao time, especialmente em um momento em que as provocações estão no auge. O que esses momentos revelam é que o futebol é uma celebração da vida, da superação e da união de pessoas em torno de uma mesma paixão. A pergunta que fica é: como essa rivalidade histórica influenciará a performance do Fluminense na estreia do campeonato? Estamos prontos para enfrentar essas provocações, ou serão elas um fardo a ser carregado? O que podemos esperar deste clássico que promete ser marcado por emoções, rivalidade, acima de tudo, pela paixão pelo futebol? E se a resposta do Fluminense for uma explosão de garra e determinação? Façam suas apostas, torcedores! Estamos todos prontos para viver mais um capítulo dessa história. Agora, chegamos ao momento de sintetizar tudo o que discutimos até aqui. As críticas de Filipe Surian não só geraram um clima de polêmica como também trouxeram à luz muitos aspectos importantes sobre a preparação do Fluminense para a nova temporada.
Estamos diante de um cenário carregado de expectativas, e, como torcedores, é nosso papel refletir sobre o que isso significa para o nosso clube. Primeiramente, as provocações feitas por Surian podem ser vistas como uma oportunidade para galvanizar o time. O Fluminense, famoso por sua resiliência e força, precisa canalizar essa pressão externa em motivação pura. Isso pode criar um ambiente ideal para que os jogadores se unam ainda mais e façam uma temporada memorável. A rivalidade não é apenas uma questão de confronto, mas uma chance de mostrar a garra e a determinação do nosso tricolor diante de qualquer adversidade. Além disso, a questão tática não pode ser subestimada. A comissão técnica deve estar atenta a cada detalhe e utilizar o que foi aprendido com as críticas para moldar a equipe e a estratégia de jogo. O Fluminense tem um elenco talentoso, e se conseguir se manter focado e motivado, poderá superar qualquer obstáculo que venha a surgir. O mercado de transferências também desempenha um papel crucial no que está por vir. As decisões tomadas pela diretoria em relação a contratações devem ser pensadas com carinho e estratégia. O Fluminense não pode se permitir perder oportunidades de reforçar o elenco e trazer novos talentos que possam elevar ainda mais o nível da equipe. Quem sabe um jogador com garra e experiência que possa não apenas contribuir em campo, mas também inspirar os mais jovens. A rivalidade com o Madureira está mais do que estabelecida, e a paixão de ambas as torcidas promete fazer desta uma temporada inesquecível. A história do Fluminense e a luta do Madureira se entrelaçam, criando um cenário de emoção que transcende o simples resultado de uma partida. Ao final, o que realmente importa é a celebração do futebol, da amizade e da paixão que une os torcedores. Por fim, a pergunta que fica no ar é: como será o futuro do Fluminense nesta temporada? Será que conseguiremos transformar essa pressão em força e vitória? As expectativas estão altíssimas, e a torcida tricolor está pronta para apoiar o time em cada passo do caminho. O Campeonato Carioca de 2026 promete ser um show à parte, e todos nós estaremos aqui, firmes e fortes, apoiando o nosso amado Fluminense. Então, torcedores, deixem suas opiniões e previsões nos comentários. Como vocês acham que o Fluminense deve se preparar para essa temporada cheia de desafios e rivalidades? Estamos prontos para viver mais um capítulo emocionante da nossa história. Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações, porque aqui no Fluminense em Foco, a emoção nunca para.